Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 58º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar. Melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como os seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros de Atos, capítulo 23 e 24, e livro de Hebreus, capítulo 7 e 8. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando na leitura. Mas antes, é importante eu fazer mais uma vez esta recomendação. Vá para o seu local secreto de adoração e oração. Abra sua Bíblia, um caderno e uma caneta para anotação. Se concentre para que a palavra esteja conectada ao seu coração e assim Jesus possa recomeçar um relacionamento com vocês. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 23. Em Atos 23 diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem no meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos. E disseram: Conjuramo-nos, sob pena de maldição, e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza, e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo
chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse mancebo, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. E, chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 60 de cavalo, e 200 archeiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo, e o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Cilícia ouvir-te-ei, disse: quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que os guardassem no pretório de Herodes. Amém, e graças a Deus. Destaca o versículo 1. Com toda boa consciência. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo e errado das nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele e nem a sua vontade. A declaração de Paulo, provavelmente com referência à sua vida pública diante dos homens, é sincera, onde ele declara, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Antes a sua conversão, ele chegou a crer que praticava a vontade de Deus ao perseguir os crentes. A dedicação de Paulo a Deus, sua total resolução em agradá-lo e a sua vida irrepreensível até mesmo antes da sua conversão a Cristo, deixam envergonhados e julgados os crentes professos que se desculpam de sua infidelidade a Cristo, alegando que todos pecam e que é impossível viver diante de Deus com uma boa consciência. E por fim, o versículo 11. Apresentando-se-lhe o Senhor. Paulo está ansioso e apreensivo quanto às coisas que lhe acontecerão. Poderá ser morto em Jerusalém e, assim, seus planos de levar o Evangelho até Roma e daí para o Ocidente talvez nunca se realizem.
Deus lhe aparece nesse momento crítico, encoraja o seu coração e assegura que ele dará o testemunho da sua causa em Roma. As Escrituras registram que Deus apareceu a Paulo 3 vezes para reafirmar isso. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 24. Em Atos 24 diz assim: E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos, e um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo, e sendo chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer, mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste, e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar, mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tiro dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Contanto, melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem, ou digam, estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, e não serão essas palavras que, estando entre eles, clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e
tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amém. E graças a Deus. No capítulo 24, destaca o versículo 14. Aquele caminho. A salvação consumada por Cristo é chamada o caminho. A palavra grega empregada aqui é rhodos, denota caminho ou estrada. O crente do Novo Testamento via a salvação em Cristo não somente como uma experiência a ser recebida, mas também como um caminho a ser trilhado com fé em Jesus e comunhão com Ele. Precisamos caminhar por aquela estrada até o fim para desfrutarmos a salvação final na era do porvir. Ainda no versículo 14, destaco, crendo tudo quanto está escrito. A fé que Paulo tinha nas Sagradas Escrituras como sendo inerrante, infalíveis e fidedignas em todas as coisas, contrasta fortemente com muitos ensinadores religiosos destes últimos dias, que dizem crer em apenas algumas coisas, escritas na lei e nos profetas. Aqueles que têm o Espírito e a mente de Cristo crerão em tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Aqueles que não têm as condições acima não concordarão com as palavras do grande apóstolo. Ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Preste atenção na mensagem no versículo 15. A Bíblia ensina uma ressurreição dos mortos justos e também uma dos ímpios. Os justos ressuscitarão para viverem para sempre com o Senhor nos seus campos redimidos, ao passo que os injustos ressuscitarão para serem julgados por Deus. O fato das duas ressurreições serem mencionadas no mesmo versículo não significa que elas ocorrem simultaneamente. Uma consciência sem ofensa. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Uma consciência inculpável é citada nas Escrituras como uma das nossas armas mais essenciais para uma vida e ministério espirituais bem-sucedidos. Primeiro, uma boa consciência inclui a liberdade interna do espírito, que se manifesta de quando sabemos que Deus não está ofendido por nossos pensamentos e ações. Segundo, quando uma boa consciência se corrompe, fé, vida de oração, comunhão com Deus e vida de boas obras são gravemente prejudicadas. Quem rejeita a boa consciência terminará em naufrágio na fé. Justiça e da temperança e de juízo vindouro. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Quando Paulo fala diante de Félix a respeito da fé em Jesus Cristo e prega a respeito da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix fica apavorado. Essa reação concorda com as palavras de Jesus de que, quando vier o Espírito Santo, concederá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A salvação de todas as pessoas depende da proclamação fiel da verdade solene da palavra, mediante as quais o Espírito Santo produz convicção no pecado. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 7. Em Hebreus 7 diz assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas
sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali. Porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém e graças a Deus. No capítulo 7 destaca o versículo 1, Melquisedeque. Melquisedeque, contemporâneo de Abraão, foi rei de Salém e sacerdote de Deus. Abraão, que lhe pagou dízimos, foi por ele abençoado. Aqui a Bíblia
o têm como uma prefiguração de Jesus Cristo, que é tanto sacerdote como rei. O sacerdócio de Cristo é seguro à ordem de Melquisedeque, o que significa que Cristo é anterior a Abraão, a Levi e aos sacerdotes levíticos e maior do que todos eles. Sem pai, sem mãe. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Isso não significa que Melquisedeque literalmente não tivesse pais nem parentes, nem que era anjo. Significa tão somente que as Escrituras não registraram a sua genealogia e que nada diz respeito ao seu começo e fim. Por isso serve como o tipo do Cristo eterno, cujo sacerdócio nunca terminará. A perfeição. Preste atenção na mensagem do versículo 11. Por ser o sacerdócio levítico imperfeito e exercido por homens pecadores, foi substituído pelo sacerdote perfeito, o Filho de Deus. Cristo é o sacerdote perfeito porque é totalmente justo. Precisou morrer uma só vez como sacrifício pelos nossos pecados. Permanece como nosso sacerdote eterno diante de Deus no céu e vive para sempre. Por isso, ele pode salvar completamente e para sempre todos aqueles que, por ele, se chegam a Deus. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Preste atenção na mensagem no versículo 19. A lei do Antigo Testamento era imperfeita porque não podia comunicar vida divina, nem o poder de cumprir as suas exigências, nem oferecia acesso perfeito e completo a Deus. Vivendo sempre para interceder. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Cristo vive no céu, na presença do Pai, intercedendo por todos os seus seguidores individualmente de acordo com a vontade do Pai. Primeiro, pelo ministério da intercessão de Cristo, experimentamos o amor e a presença de Deus e achamos misericórdia e graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade, tentação, fraqueza, pecado e provação. Segundo a oração de Cristo como sumo sacerdote em favor do seu povo, bem como sua vontade de derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes, nos ajudam a compreender o alcance do seu ministério de intercessão. Terceiro, mediante a intercessão de Cristo, aquele que se chega a Deus, isto é, se chega continuamente a Deus, pois o particípio do grego está no tempo presente e salienta a ação contínua. Pode receber graça para ser salvo perfeitamente. A intercessão de Cristo como nosso sumo sacerdote é essencial para a nossa salvação. Sem ele, sem a sua graça, misericórdia e ajuda que nos são ortogadas através daquela intercessão, nos afastaríamos de Deus, voltando a ser escravos do pecado e ao domínio de Satanás, e incorrendo em justa condenação. Nossa única esperança é aproximar-nos de Deus por meio de Cristo pela fé. Quarto, note que Cristo não permanece como advogado e intercessor dos que se recusam a confessar e abandonar o pecado, que não se apartam da comunhão com Deus. Sua intercessão para salvar perfeitamente é somente para aqueles que, por ele, se chegam a Deus. Não há segurança nem garantia para quem deliberadamente peca e deixa de se chegar a Deus por ele. Quinto, posto que Cristo é o nosso único mediador e intercessor no céu, qualquer tentativa de ter anjos ou santos falecidos como mediadores e de oferecer orações ao Pai através deles é tanto inútil quanto antibíblico. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 8. Em Hebreus 8 diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa
que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém, e graças a Deus. O capítulo 8 é o último, destaca o versículo 1. Temos um sumo sacerdote. Depois de ter Cristo tomado sobre si o castigo pelos nossos pecados e dado sua vida por nós como sacrifício, ele entrou no céu, onde ora ministra na presença de Deus a nosso favor, e isto é, dos crentes. O ministério de Jesus como sumo sacerdote abrange 6 áreas. Primeiro, Jesus no Calvário foi tanto sacerdote como o próprio sacrifício. Ele ofereceu-se a si mesmo por todo o mundo, como sacrifício perfeito pelo pecado, ao derramar o seu sangue e morrer em lugar do pecado. Segundo, Jesus é o mediador do novo e melhor concerto, a fim de que os chamados recebam a promessa de herança eterna e que, com confiança, tenham acesso contínuo a Deus. Terceiro, ele está no céu, na presença de Deus, a fim de outorgar a graça divina sobre nós, os que cremos. Por essa graça da qual ele nos é mediador, ele nos regenera e derrama sobre nós o Espírito Santo. Quarto, Jesus age como mediador entre Deus e todos os que transgridem a lei de Deus e buscam o perdão e a reconciliação. Quinto, Jesus exerce seu sacerdócio de modo permanente, compadecendo-se dos crentes em suas tentações e ajudando-os nas suas necessidades. Sexto e último, Jesus vive para sempre a fim de interceder continuamente no céu por todos aqueles que, pela fé, por ele se chegam a Deus. Ele efetuará, por fim, a salvação plena do crente. E chegamos ao final dos versículos 6 a 13. Melhor concerto. Um tema significante do capítulo 8 a 10 é o contraste entre o velho concerto centralizado em torno da lei de Moisés e o novo concerto instituído por Jesus Cristo. Que a palavra hoje seja totalmente absorvida pelo seu interior, o seu coração, para que assim Jesus possa transformar a sua vida. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai,
perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Senhor, lava-me com seu sangue e perdoa-me. Te peço para vasculhar meu interior e procurar por qualquer pecado ou falta que tenha te ofendido. Neste exato momento, eu peço para que você pare um momento e peça ao Senhor para revelar pecados intencionais ou não. Sim, esse é um momento importante. Eu peço para que o Senhor tire de mim todo sentimento de angústia, sentimento de ansiedade, transtorno, de depressão, qualquer espírito maligno, espírito de acomodação. Eu peço que o Senhor restaure o meu caráter, a minha perseverança na fé, bem como reativar os meus sonhos diante dos seus olhos. Jesus, confesso a Ti o meu pecado. Senhor, decido perdoar qualquer um que tenha me ofendido. Decido não levar em consideração qualquer ofensa ou retaliar aquele que me ofendeu. Jesus, agradeço por sua misericórdia, por sua graça, eu andarei em amor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém e graças a Deus.